Vamos dar início à segunda parte da aula sobre Marx, tratando agora das passagens do texto Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, uma introdução que está aqui na minha mão, a edição brasileira da Boitempo, dessa obra de Karl Marx, que, como eu já disse na primeira parte da aula, é uma obra de juventude, de transição, na qual aparecem já vários elementos aí que vão nortear o trabalho de Marx para frente, além de uma espécie de prestação de contas com essa filosofia alemã hegeliana sobre o Estado. Bem, o primeiro ponto do texto que eu queria ressaltar é a crítica da religião. O Marx vai atribuir vários elementos a essa noção do sentimento religioso, né? A gente viu isso lá em Hegel, como que ele pensa o sentimento religioso e a relação com o poder do Estado, mas aqui em Marx claramente há uma crítica à religião. A religião, ela expressa é vista como uma consciência invertida do mundo, né? Ela produz uma felicidade ilusória no além, não aqui, na Terra. Ela é uma consciência invertida porque ela é uma consciência do real, ela aponta, digamos assim, para um mundo ilusório. Ela é expressão da miséria real, ou seja, são as pessoas oprimidas aqui na Terra, que alimentam o sentimento religioso como se fosse uma resposta para esses problemas reais que elas vivem aqui na Terra. E, portanto, a religião ela vive desse sofrimento humano, né? Ela é expressão dessa miséria real dos seres humanos, e, além disso, a religião ela assume a forma de um sonho que entorpece o povo. Daí a frase religião como ópio do povo, aquilo que entorpece porque faz com que as pessoas lidem com a opressão, com suas frustrações, com essa miséria do mundo aqui na Terra, como se fosse algo transitório, passageiro, como se a sua realização viesse somente no além, né, numa vida após a morte, etc. Né? Isso entorpeceria as pessoas, né? Ou seja, deixaria elas sem atentar para a necessidade de uma mudança real, nas condições reais da vida aqui e agora na Terra, né? Enfim, então elas viveriam entorpecidas com esse sonho do além, digamos assim. Na página 145 do livro, eu vou ler então algumas passagens que são passagens célebres aí do Marx, dessa crítica à religião. Diz Marx: na Alemanha, a crítica da religião está no essencial terminada, e a crítica da religião é o pressuposto de toda a crítica. E depois ele diz: este é o fundamento da crítica irreligiosa. O homem faz a religião não faz o homem. A religião é de fato a autoconsciência e o autossentimento do homem, que ou ainda não conquistou a si mesmo ou já se perdeu novamente. Mas o homem não é um ser abstrato, acocorado fora do mundo. O homem é o homem do homem, o Estado, a sociedade. Esse Estado e essa sociedade produzem a religião, uma consciência invertida do mundo, porque eles são um mundo invertido. Enfim, então, fim dessa citação, fica claro, primeira, a importância que o Marx atribui à crítica à religião, só que a gente não pode ficar só nela, a gente precisa ir além dela, e ela já estaria terminada, né? Já teria sido realizada na Alemanha, na filosofia alemã, especialmente pelo Feuerbach. E aqui preciso lembrar, como eu comentei, a publicação um ano antes, em 1843, de uma obra de Feuerbach que desenvolve essa crítica à religião. E nessa crítica a ideia é essa, né, de que nós não somos um produto de Deus. Deus que é uma construção do homem, né, uma inversão, portanto, dessa ideia de que quem fez quem, né, quem é o criador de quem. Né? A religião, Deus seria uma criação humana, né? Essa crítica à religião. E mais, né, esse homem que cria Deus, né, que vive esse sentimento religioso, antes mesmo dele conhecer a si mesmo, é como se ele atribuísse a sua essência a algo externo, a algo que não ele mesmo. Né? Então ele se perde. Esse homem, então,
como ressalta Hegel, é importante se dar conta de que o homem ele produz o seu mundo, né? O Estado, as leis, os valores e a própria religião, né? Bom, e esse Estado e essa religião seria uma consciência invertida do mundo, ou seja, você inverte depois e acha que você que é produto daquilo que você mesmo produziu, né? Bem, vamos ler outras passagens ainda sobre essas críticas, a chamada crítica à religião. Diz Marx: por conseguinte, a luta contra a religião é indiretamente contra aquele mundo antigo cujo aroma espiritual é a religião. A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito de estados de coisas embrutecidos. Ela é o ópio do povo. A supressão Aufhebung da religião como felicidade ilusória do povo é a exigência da sua felicidade real. Bem, e na sequência diz ainda, na página 146, agora, a crítica da religião desengana o homem a fim de que ele pense, haja, configure a sua realidade como um homem desenganado, que chegou à razão a fim de que ele gire em torno de si mesmo, em torno de seu verdadeiro sol. A religião é apenas o sol ilusório que gira em volta do homem enquanto ele não gira em torno de si mesmo, né? Bom, vamos tentar entender um pouco essas passagens, né? Primeiro, a ideia de que a luta contra a religião não é simplesmente contra religiões, no sentido daquelas instituídas, as igrejas, etc. É uma luta contra esse mundo, né, que tem um aroma espiritual, né, que vende essa ilusão, dessa felicidade, que entorpece o povo, etc. Então, a miséria religiosa, como diz o Marx aqui, ela seria expressão, né, dessa miséria real, né, e o protesto contra a miséria real. Então, é um ser humano miserável, né, desesperado, que busca refúgio nessa religião. Então, a miséria real e a miséria espiritual, religiosa, elas são interligadas, né, no pensamento de Marx, né, uma coisa expressa a outra. A religião, diz aqui, é uma frase famosa de Marx, é o suspiro da criatura oprimida, né, ou seja, essa criatura desesperada, né, oprimida. E, portanto, a religião seria o ópio do povo, né, como eu já comentei antes, que entorpece o povo. E a supressão da religião, que a palavra é a mesma usada por Hegel, né, na dialética hegeliana, a Aufhebung, essa superação da religião como a felicidade ilusória do povo. Então é preciso superar essa ilusão vendida pela religião e exigir a felicidade real, né? Ou seja, ao invés da felicidade ilusória, no além, né, a felicidade aqui, na terra. A justiça não vai ser uma justiça divina, num juízo final, né, que Deus vai recompensar num pós-mortem aqueles que seguiram a sua palavra, fizeram o bem. Não, se trata de lutar por uma felicidade real aqui na terra e não viver esse sonho, esse entorpecimento de uma felicidade ilusória, né? Enfim, então esse é um ponto importante da crítica da religião. E a crítica da religião, então, ela muda o eixo, né? Ao invés de colocar no centro essa figura ilusória, né, da religião, que como diz Hegel, é um sol, aliás, como diz Marx, é um sol ilusório no qual o homem fica girando em torno dessa ilusão, entorpecido. Ao invés disso, é colocar o próprio homem, o ser humano, no centro. Ele é o verdadeiro sol. Nós devemos, então, lutar para que essa realidade real, né, esse mundo efetivo dos homens seja transformado, e não por uma suposta redenção e salvação em um outro mundo, numa outra esfera, numa outra dimensão ilusória, segundo Marx. Enfim, então, essa primeira crítica é fundamental, mas é preciso ir além, né, da crítica da religião, é preciso ir também para a crítica filosófica, e aí há todo um papel importante desempenhado pela história, pela filosofia, pela
pela reflexão histórica e filosófica. Na página 146, o Marx vai dizer o seguinte: portanto, a tarefa da história, depois de desaparecido o além da verdade, é estabelecer a verdade do aquém. A tarefa imediata da filosofia, que está a serviço da história, é, depois de desmascarada a forma sagrada da auto-alienação, né, Selbstentfremdung, humana, né, auto-alienação humana, desmascarar a auto-alienação nas suas formas não sagradas. A crítica do céu transforma-se assim na crítica da terra, a crítica da religião na crítica do direito, a crítica da teologia na crítica da política. Né? Fim da citação. O Marx afirma aqui que o seu trabalho tem esse objetivo. Né? Ele se ocupa da filosofia alemã, do Estado e do direito, justamente para criticar as concepções e apontar para uma superação que tem uma dimensão prática, em engajamento real de transformação do mundo que a gente vive. Enfim, então, essa tarefa da história, né, uma vez desaparecido além da verdade, de buscar a verdade do aquém, né, ou seja, a verdade está aqui na história, nas condições materiais, na vida efetiva, nas condições materiais de existência do ser humano. É essa história que precisa ser contada, não é a história das ideias, não é a história de, sei lá, de uma criação divina, não é, portanto, um além da verdade. É um aquém. O aquém é interessante, a verdade ela tem um aquém, ela tem condições que são materiais, que estão por debaixo, são a base, a estrutura que sustenta essas verdades, a estrutura que é material, que é real. A tarefa, então, da filosofia está a serviço dessa história, segundo essa passagem do Marx, é justamente desmascarar essas construções, né, entre elas a religião, e transformar nossa vida. Né? Então, a crítica do céu se transforma na crítica da terra. Né? Então, a crítica da religião vai se transformar na crítica daquilo que está aqui construído também na terra. E aí a crítica do direito, a crítica do Estado, etc. Bom, então vamos à sequência do texto. Então ele vai seguindo nessa direção. Ele começa dizendo então que a crítica à religião é fundamental, indispensável, mas que ela já foi realizada, né, tendo por referência sobretudo Feuerbach, e depois aí sim uma crítica que ainda não foi feita, e aí entra a crítica que o Marx faz aos jovens hegelianos, de que é preciso avançar nessa crítica ao direito e ao Estado. E aí entrar nas questões que para Marx são fundamentais, que são as questões efetivas, as condições materiais, o mundo real. Não fazer uma crítica só filosófica, digamos assim. Bem, aí a primeira observação que Marx vai fazer é uma crítica às concepções jurídicas alemãs de seu tempo, em especial a uma escola do pensamento jurídico, que é muito importante, é muito estudada no direito, que é a escola histórica do direito, e que tem um grande jurista, que é o Savigny, né, o Friedrich Carl von Savigny, seu grande nome, seu grande expoente. Aliás, Savigny, está aí a imagem dele no slide, foi professor de Marx em Berlim, né, isso entre 1836 e 1837, quando Marx estava lá, né, cursando primeiro direito, aliás, direito foi antes, né, em Bonn e depois Berlim, cursando filosofia, mas ele acompanhou os cursos de Savigny. E a sua teoria, né, a teoria de Savigny, é uma teoria vista, né, na tradição assim, do pensamento jurídico como uma teoria romântica, que tem um viés muito conservador, uma perspectiva muito apegada às tradições germânicas, pensar o direito como uma expressão de uma história, de um espírito de um povo, né? E aí entra a noção famosa de Savigny, a Volksgeist, né? O espírito do povo. O direito não é, para Savigny, nem um direito natural, universal. Savigny é um crítico do justnaturalismo, e também não é um direito artificial, arbitrário, que o legislador vai lá e cria o que ele bem entender, etc. Né? E é preciso entender que Savigny foi um crítico, por exemplo, do Código de Napoleão, e desse movimento de codificação
inspirado em ideais iluministas, justnaturalistas e também nessa afirmação de um legislador que tudo pode, etc. O Savigny vai defender que o direito não é nem uma coisa nem outra, ele é fruto do espírito do povo, das tradições, de uma cultura, e daí ele vai propor uma escola, um estudo, né, ao mesmo tempo histórico e sistemático do direito, né? Isso é contribuição importante de Savigny para o pensamento jurídico. E, portanto, essa concepção histórica, que vai ter um peso muito grande na Alemanha, né? Savigny é talvez o grande jurista alemão do século XX, essa concepção que traz uma crítica feroz ao espírito revolucionário, né? A Revolução Francesa, uma crítica ao iluminismo, às concepções de direito natural universal, Savigny chamava de vãs abstrações, infinita arrogância, filosofia barata, são termos de Savigny, e que claramente Savigny vai levar esse pensamento jurídico alemão numa direção mais conservadora de valorizar mais a história, né? Um pensamento mais romântico que vai marcar a Alemanha no século XIX. Bem, vamos ver as críticas que Marx dirige a Savigny. Diz ele, e ele é muito irônico nessas críticas, muito sarcástico. Na página 146 para 147, o Marx diz o seguinte: uma escola que legitima a infâmia de hoje pela de ontem, que considera como rebelde todo grito do servo contra o açoite, desde que este seja um açoite venerável, ancestral e histórico. Uma escola a qual a história, tal como o Deus de Israel fez com seu servo Moisés, só mostra o seu a posteriori, a escola histórica do direito. Tal escola teria, assim, inventado a história alemã, não fosse ela uma invenção da história alemã. Um Shylock, mas um Shylock servil, que sobre seu túmulo de crédito, seu título de crédito histórico germânico cristão, jura por cada libra de carne cortada do coração do povo. Fim dessa citação. Aqui só um esclarecimento: esse Shylock é um personagem, né, de uma peça de Shakespeare, né, que é o Mercador de Veneza. E trata-se, né, esse personagem de um agiota judeu, né, que empresta um dinheiro para um personagem, o Antônio, exigindo como fiança uma libra, né, aproximadamente meio quilo, de carne dele, né, de uma carne próxima do coração. E mediante o não pagamento, ele cobra o pagamento, né, esse pedaço de carne dele, né, como uma fiança, né, como uma vingança, na verdade, que ele quer fazer. Enfim, então é um personagem shakespeariano. Né? Mas nessa passagem, o Marx deixa claro, né, a infâmia como ele considera infame esse pensamento jurídico assentado na história, como se o direito fosse uma mera expressão de formas tradicionais de opressão, né, de dominação. Né? Então, o açoite seria, como diz Marx, venerável, ancestral e histórico, só porque ser uma coisa que sempre se fez na Alemanha, como se fosse legítimo que sempre se fizesse. Porque sempre houve servos, é como se fosse legítimo essa exploração do trabalho, e por aí vai. Né? Enfim, então é uma escola que, como diz Marx, parece legitimar a infâmia de hoje pela de ontem, né? As crueldades de hoje pelo simples fato de termos uma história cruel, um passado cruel. Bom, o Marx condena, nas palavras dele, né, os chauvinistas alemães, esses alemães nacionalistas que defendem a cultura, as raízes alemãs, e que eram uma maneira de pensar muito comum do romantismo alemão, aqueles que buscam a história de liberdade usando as palavras sarcásticas e irônicas de Marx, nas primitivas florestas teutônicas. Né? Marx, ironicamente, exorta, diz ele, deixemos em paz as antigas florestas teutônicas. Né? Ou seja, vamos parar de voltar para essas tradições do passado para tentar legitimar injustiças do presente. É basicamente isso que o Marx está apontando. Bem, na sequência, Marx vai ressaltar a necessidade da crítica e o anacronismo alemão, né? O fato que a Alemanha parecia estar fora de seu tempo,
E essa é a crítica que o Marx vai fazer. O Marx defende que é preciso declarar guerra à situação alemã, que estaria abaixo do nível da história, ou seja, ela está fora do seu tempo, abaixo de toda crítica. Mas, ainda assim, diz Marx, a crítica seria necessária, né? Não para refutar o já refutado, aquilo que o mundo inteiro já teria superado, mas para destruir o inimigo, né? E aí diz Marx, na página 147, seu objeto é seu inimigo, que ela quer não refutar, mas destruir, pois o espírito de tal situação já está refutado. Ela não constitui em si e para si um objeto memorável, mas sim uma existência tão desprezível como desprezada. A crítica para si não necessita de ulterior elucidação desse objeto, porque já o compreendeu. Ela não se apresenta mais como um fim em si, mas apenas como um meio. O seu pathos essencial é a indignação, né? Seu trabalho essencial, a denúncia, né? Então, nessa passagem, Marx está deixando claro, olha, o afeto, né, o sentimento mobilizador dessa crítica é a indignação, né? E o trabalho fundamental dessa crítica é a denúncia. Denúncia de algo que não era mais para ser, que não tem mais lugar, que não cabe mais. Então, a situação alemã seria uma situação indigna, né, de algo que está abaixo do seu tempo, fora da história e que não cabe mais. É preciso demonstrar a indignação em relação a isso. Na página 148, Marx continua. A crítica que se ocupa desse conteúdo é a crítica num combate corpo a corpo. E nele não importa se o adversário é nobre, bem nascido, se é um adversário interessante, o que importa é atingi-lo. Trata-se de não conceder aos alemães um instante sequer de autoilusão e de resignação. É preciso tornar a pressão efetiva ainda maior, acrescentando a ela a consciência da pressão, e tornar a ignomínia ainda mais ignominiosa, tornando-a pública. É preciso retratar cada esfera da sociedade alemã como a partie honteuse, a parte vergonhosa da sociedade alemã. Forçar essas relações petrificadas a dançar, entoando a elas a sua própria melodia. É preciso ensinar o povo a se aterrorizar diante de si mesmo, a fim de nele incutir coragem. Fim da citação. Enfim, então, claramente uma exortação que Marx faz para levar adiante essa crítica, e uma crítica que tem essa função de destruir uma situação que é, para ele, abaixo da crítica, que está fora, inclusive, do seu tempo. Diz Marx que o status quo alemão, o status quo alemão é a é a perfeição manifesta do ancien regime, e o ancien regime é o defeito oculto do Estado moderno, né? Então, o que Marx está, por que ele está dizendo que a Alemanha está fora do seu tempo, etc., é como se ela ainda vivesse um ancien regime, né? Um império, uma monarquia, num mundo que já superou isso. E aí é claro que ele tem em vista a experiência da Revolução Francesa, as revoluções burguesas, né? E diz Marx, agora pensando no Estado moderno, a luta contra o presente político alemão é a luta contra o passado das nações modernas. E estas continuam a ser importunadas pelas reminiscências desse passado. Para as nações modernas é instrutivo assistir ao ancien regime, que nelas viveu sua tragédia, desempenhar uma comédia como fantasma alemão. Então aqui é essa passagem famosa, né, de que a tragédia, né, se repete como farsa, né? Então o ancien regime que foi vivido como tragédia na Europa, né, com o absolutismo francês, inglês, etc., isso se repete na Alemanha de uma forma farsesca. É uma comédia, né? Viveu o ancien regime em pleno século XIX, né? Então essas as observações do Marx sobre a situação alemã. E numa passagem mais longa aparece essa ideia, né? Em contrapartida, o atual regime alemão, que é um anacronismo, ou seja, está fora de seu tempo, uma flagrante contradição de axiomas universalmente aceitos, a nulidade do ancien regime exposta ao mundo,
imagina apenas acreditar em si mesmo e exige do mundo a mesma imaginação. Se acreditasse na sua própria essência, tentaria ele ocultá-la sob a aparência de uma essência estranha e buscar sua salvação na hipocrisia e no sofisma. O moderno ancião regime é apenas o comediante de uma ordem mundial cujos heróis reais estão mortos. A história é sólida e passa por muitas fases ao conduzir uma forma antiga ao sepulcro. A última fase de uma forma histórica mundial é a sua comédia. Os deuses da Grécia, já mortalmente feridos pela tragédia Prometeu acorrentado de Ésquilo, tiveram de morrer mais uma vez, comicamente, nos diálogos de Luciano. Por que a história assume tal curso? A fim de que a humanidade se separe alegremente de seu passado. É esse alegre destino histórico que reivindicamos para os poderes políticos da Alemanha. Então aqui o Marx continua com essa ideia de que a história se repete, primeiro é vivida como tragédia, depois se repete como farsa, como comédia, para dizer isso, que isso acontece porque parece que é preciso se despedir, se separar alegremente do seu passado. Então a comédia alemã é uma espécie de despedida cômica de um passado que não existe mais. Enfim, o Marx critica assim severamente o anacronismo alemão e deve viver ainda numa monarquia no século XIX. Bom lembrar que o Brasil também, mas diz Marx que ele observa que enquanto a França e a Inglaterra já tinham suprimido os monopólios, os alemães procuravam fazer os monopólios progredirem até suas últimas consequências. Então perceba, ainda que a monarquia persistisse na Inglaterra, ela já persistia de outra forma. Ela já não fazia mais uma política de monopólios como era feita na Alemanha. Enfim, a história alemã teria recebido a tarefa, então, segundo Marx, de exercitar-se repetidamente em assuntos históricos envelhecidos. Então, o Marx tem uma leitura da Alemanha de seu tempo como um país que estava abaixo, atrasado, atrás politicamente do seu tempo. Quanto à crítica à filosofia alemã, aqui entra uma espécie de contradição na Alemanha de seu tempo, porque ela é como se a Alemanha estivesse à frente no pensamento, mas atrás nas condições materiais. Então, essa é uma espécie de contradição alemã do século XIX. Vai dizer Marx, na página 150, que assim como as nações do mundo antigo vivenciaram sua pré-história na imaginação, na mitologia, nós, alemães, vivenciamos a nossa pós-história no pensamento, na filosofia. Somos contemporâneos filosóficos do presente, sem sermos seus contemporâneos históricos. A filosofia alemã é o prolongamento ideal da história alemã. Então percebam, filosoficamente a gente está numa pós-história além do nosso tempo, na frente, no plano da ideia, mas no plano real, da vivência real, histórico, nós estamos atrás. Diz ainda o Marx, a filosofia alemã do direito e do Estado é a única história alemã situada ao pare, à altura, com o presente moderno, oficial. A nação alemã tem, por isso, de ajustar a sua história onírica às suas condições existentes e sujeitar à crítica não apenas essas condições existentes, mas igualmente sua continuação abstrata. Fim da citação. O Marx, então, sustenta que é preciso suprimir a filosofia, mas essa supressão só é possível após realizá-la. Ela se dá por meio da sua realização. É preciso ir além da filosofia, mas realizando a crítica filosófica. Ou seja, quando a filosofia realiza a sua tarefa, é que é possível ir além dela. Engana-se, então, do ponto de vista de Marx, tanto o que ele vai chamar de partido político prático, quanto o partido teórico. Quem que é o partido político prático? Aquele que acredita que é possível dar as costas à filosofia e simplesmente proferir frases furiosas e banais contra a filosofia e fazer outras coisas. E já o partido teórico é aquele que acha que não precisa suprimir a filosofia, que basta pensar as ideias e que o mundo vai necessariamente mudar na sequência. Enfim, nem uma coisa nem outra.
Bom, da importância da gente rever aquela frase, não interpretar corretamente aquela frase de que os filósofos interpretaram, né, aquela tese 11, né, de que os filósofos interpretaram o mundo de várias maneiras, agora trata-se de transformá-lo. Né? Com isso, Marx não está dizendo que vamos parar de fazer, ou a filosofia não importa, vamos simplesmente fazer política e transformar o mundo. Não, o que ele está dizendo é que a filosofia importa sim, ela é fundamental, e é só superando ela por meio da sua realização, ou seja, realizando a crítica filosófica, é que a transformação do mundo vai ser possível, a verdadeira transformação do mundo vai ser viável. Bem, na página 151, vamos ler mais uma passagem de Marx sobre essas questões. A crítica da filosofia alemã do direito e do Estado, que com Hegel alcançou sua versão mais consistente, rica e completa, consiste tanto na análise crítica do Estado moderno e da realidade com ele relacionada, como na negação decidida de todo modo de consciência política e jurídica alemã, cuja expressão mais distinta, mais universal, elevada ao status de ciência, é justamente a própria filosofia especulativa do direito. Percebam Marx, então, atribuindo a Hegel essa importância, mas como algo a ser batido, como esse inimigo a ser vencido e superado, esse adversário a ser superado. Diz ainda Marx: em política os alemães pensaram o que as outras nações fizeram. A Alemanha foi a sua consciência teórica. A abstração e a presunção de seu pensamento andaram sempre no mesmo passo da unilateralidade e da atrofia de sua realidade. Se, pois, o status quo do sistema político alemão exprime o acabamento do ancião regime, o acabamento do espinho na carne do Estado moderno, o status quo da ciência política alemã exprime o inacabamento do Estado moderno, a deterioração de sua própria carne. Fim da citação. Né? O Marx vai se perguntar se a crítica da filosofia especulativa, do direito, pode desaguar na prática, né? Se pode a Alemanha chegar a uma praxis, né? Uma prática social revolucionária, como diz Marx em francês, à la hauteur des principes, né? Que esteja à altura dos princípios. Né? Nesse ponto, o Marx vai claramente criticar, mostrar a relação entre crítica teórica e luta política, defendendo a importância da crítica teórica, portanto, a superação da filosofia pela sua realização, mas para que seja possível as revoluções práticas, né, diz Marx. A arma da crítica não pode, é claro, substituir a crítica da arma. O poder material tem de ser derrubado pelo poder material, mas a teoria também se torna força material quando se apodera das massas. A teoria é capaz de se apoderar das massas tão logo demonstra ad hominem, e demonstra ad hominem tão logo se torna radical. Ser radical é agarrar a coisa pela raiz, mas a raiz para o homem é o próprio homem. A prova evidente do radicalismo da teoria alemã, portanto, de sua energia prática, é o fato de ela partir da superação positiva da religião. A crítica da religião tem seu fim com a doutrina de que o homem é o ser supremo para o homem. Portanto, com o imperativo categórico de subverter todas as relações em que o homem é um ser humilhado, escravizado, abandonado, desprezível. Né? Enfim, então, fim dessa citação. Uma outra, para a gente finalizar esse ponto, mesmo historicamente, a emancipação teórica possui uma importância especificamente prática para a Alemanha. O passado revolucionário da Alemanha é teórico, é a reforma. Assim como outrora a revolução começou no cérebro de um monge, agora ela começa no cérebro do filósofo. Fim da citação. Então, fica claro para Marx essa importância da reflexão filosófica, de realizar a filosofia para que seja possível a revolução prática, a transformação do nosso mundo. Bem, voltando para a questão da especificidade da situação alemã, Marx vai ressaltar que faltam as condições materiais para uma revolução na Alemanha. Ele vai dizer que, ao contrário da França, a Alemanha não tem uma burguesia, uma classe média burguesa revolucionária. Está na página 152, 153.
diz Marx. Entretanto, a uma revolução radical alemã parece ser colocada uma dificuldade fundamental. As revoluções precisam de um elemento passivo, de uma base material. A teoria só é efetivada num povo na medida em que é a efetivação de suas necessidades. Corresponderá à monstruosa discrepância entre as exigências do pensamento alemão e as respostas da realidade alemã, a mesma discrepância da sociedade civil com o Estado e da sociedade civil consigo mesma? Serão as necessidades teóricas imediatamente necessidades práticas? Não basta que o pensamento procure se realizar. A realidade deve compelir a si mesma em direção ao pensamento. Mas a Alemanha não galgou os degraus intermediários de emancipação política, no mesmo tempo em que as nações modernas. Mesmo os degraus que ela superou teoricamente, ela ainda não alcançou praticamente. Como poderia ela, com um salto mortale, transpor não só suas próprias barreiras, como também, ao mesmo tempo, a das nações modernas, barreiras que, na realidade, ela tem de sentir e buscar atingir como uma libertação de suas próprias barreiras reais? Uma revolução radical só pode ser a revolução de necessidades reais, para a qual faltam justamente os pressupostos e o nascedouro. Fim da citação. Então aqui, a Alemanha, para Marx, ela acompanha apenas no pensamento a história, mas não na prática. Essa que é a questão. Ela não acompanha realmente a história. Os alemães, eles são capazes de combinar as deficiências civilizadas do mundo político moderno, cujas vantagens eles não usufruem ainda, com as deficiências bárbaras do ancião regime. E essas sim os alemães fruiriam plenamente. Na página 153, aliás, 154, o Hegel, o Marx, vai dizer uma coisa importante, uma distinção que é fundamental entre revolução parcial e total, ou radical, e nessa distinção fica claro que a Alemanha ela não tem as condições materiais para realizar a revolução, por exemplo, burguesa, que é uma revolução parcial aos olhos de Marx, como aconteceu na França, porque não tem as mesmas condições que a França tinha. Entretanto, a Alemanha tem outras características que talvez seja possível pensar numa revolução radical na Alemanha. Vamos seguir esse argumento marxiano. Na página 154, diz Marx, o sonho utópico da Alemanha não é a revolução radical, a emancipação humana universal, mas a revolução parcial, meramente política, a revolução que deixa de pé os pilares do edifício. Em que se baseia uma revolução parcial, meramente política? No fato de que uma parte da sociedade civil se emancipa e alcança o domínio universal, que uma determinada classe, a partir de sua situação particular, realiza a emancipação universal da sociedade. Tal classe liberta a sociedade inteira, mas apenas sob o pressuposto de que toda a sociedade se encontre na situação de sua classe. Portanto, por exemplo, de que ela possua ou possa facilmente adquirir dinheiro e cultura. Fim da citação. Então, a revolução parcial é aquela que não revoluciona de cima a baixo o edifício da dominação de classe. Pelo contrário, é uma substituição de uma classe dominante por outra. Uma determinada classe se coloca na condição dessa classe universal, que a classe universal é aquela que fala em nome de todos, como se falasse em nome do interesse de todos, mas na verdade ela está falando só em nome de um interesse de classe, da sua classe. Enfim, então a revolução burguesa seria isso, os burgueses se voltam contra o ancião regime, contra a aristocracia, revolucionam, só que a classe que assume revolucionária, que é a classe burguesa, ela não realiza o bem comum, mas seu próprio bem. Enfim, então a gente vai ter uma revolução apenas parcial, ou seja, uma parte da sociedade frui dessa revolução, outra não. Bom, a classe ou estamento capaz de desempenhar esse papel emancipatório desperta um entusiasmo, como os burgueses despertaram na França, e se mistura com a sociedade em geral, como se a revolução fosse de todo o povo francês, como se os burgueses fossem um representante universal da França naquele contexto. E ao se afirmar desse modo, a outra classe ou estamento passa a ser vista como a barreira universal. No caso, se os burgueses são a classe universal, ou se vendem como,
a aristocracia e o ancião regime e o clero são a barreira universal, aquilo que deve ser superado, vencido. É o centro de todos os defeitos, o lugar inequívoco da opressão. Marx vai observar que na Alemanha faltam os estamentos e classes, a grandeza de alma para se identificarem com a alma popular. Então falta à classe média alemã, burguesa, a mesma audácia revolucionária que a classe burguesa francesa teve ao conduzir a Revolução. Assim como falta consistência e penetração àqueles que seriam os representantes negativos da sociedade, que seriam a aristocracia também e o clero. Cada esfera da sociedade civil alemã, sobre uma derrota antes de alcançar a vitória, manifesta sua essência mesquinha, diz Marx, numa passagem do texto, antes que sua essência generosa tenha conseguido se manifestar. Então eles não têm essa grandeza de assumir essa posição revolucionária. De modo, diz Marx, que a oportunidade de desempenhar um papel importante desaparece antes mesmo de ter existido. Fim da citação. Então Marx solta aqui uma frase que, aliás, parece bem atual, diz Marx: a classe média dificilmente ousa conceber a ideia da emancipação a partir de seu próprio ponto de vista. Fim da citação. Em suma, o Marx estabelece, então, uma oposição com a França e afirma que na Alemanha, onde a vida prática é tão desprovida de espírito quanto a vida espiritual é desprovida de prática, essa é uma citação de Marx, nenhuma classe da sociedade civil tem a necessidade e a capacidade de realizar essa emancipação universal. Então você não tem uma perspectiva de uma revolução burguesa na Alemanha, basicamente isso que o Marx está dizendo. Então ele conclui que a possibilidade de revolução da Alemanha não vai vir da burguesia e não vai ser uma revolução parcial. A possibilidade deve partir de uma outra classe, que não a burguesia, que é o proletariado. Que ela, sim, se afigura como essa classe revolucionária, segundo Marx. Só que é uma classe revolucionária que vai pôr fim a essa sociedade de classe. Por isso ela é uma classe que encarnaria a possibilidade de uma revolução radical, não mais parcial como foi a francesa. Na página 156, o Marx expressa essa ideia, dizendo: onde se encontra então a possibilidade da emancipação alemã? Eis a nossa resposta: na formação de uma classe com grilhões radicais, de uma classe da sociedade civil que não seja uma classe da sociedade civil, de um estamento que seja a dissolução de todos os estamentos, de uma esfera que possua um caráter universal mediante seus sofrimentos universais e que não reivindique nenhum direito particular, porque contra ela não se comete uma injustiça particular, mas a injustiça por excelência, que já não possa exigir um título histórico, mas apenas o título humano, que não se encontre numa oposição unilateral às consequências, mas numa oposição abrangente aos pressupostos do sistema político alemão. Uma esfera, por fim, que não pode se emancipar sem se emancipar de todas as outras esferas da sociedade. E com isso, sem emancipar todas essas esferas. Uma esfera que é, numa palavra, a perda total da humanidade e que, portanto, só pode ganhar a si mesma por um reganho total do homem. Tal dissolução da sociedade, como um estamento particular, é o proletariado. Fim da citação. Então, o proletariado resulta do emergente movimento industrial, nessa época, já no século XIX, na Alemanha, e o que o constitui não é a pobreza naturalmente existente, mas sim uma pobreza produzida artificialmente por um sistema produtivo específico capitalista, que é fruto, então, da dissolução aguda da sociedade. O proletariado é fruto dessa dissolução da sociedade, especialmente da dissolução da classe média. Na página 156, eu vou ler duas passagens sobre isso. Quando o proletariado anuncia a dissolução da ordem mundial até então existente, ele apenas revela o mistério de sua própria existência, uma vez que ele é a dissolução fática dessa ordem mundial. Quando o proletariado exige a negação da propriedade privada, ele apenas eleva a princípio da sociedade o que a sociedade elevara a princípio do proletariado.
aquilo que nele já está involuntariamente incorporado como resultado negativo da sociedade. Assim como a filosofia encontra suas armas materiais no proletariado, o proletariado encontra na filosofia suas armas espirituais. E tão logo o relâmpago do pensamento tenha penetrado profundamente nesse ingênuo solo do povo, a emancipação dos alemães em homens se completará. Fim da citação, e a gente vê aqui então claramente essa aposta de Marx no proletariado como essa classe capaz de assumir essa posição de uma revolução radical, portanto, de falar em nome de todos, da humanidade, e não apenas de um estamento, não apenas de um grupo. E na página 157, o Marx conclui esse texto justamente evocando, convocando a Alemanha para essa revolução total, que seria uma revolução acima do nível do Estado político. Diz Marx, a profunda Alemanha não pode revolucionar sem revolucionar desde os fundamentos. A emancipação do alemão é a emancipação do homem. A cabeça dessa emancipação é a filosofia. O proletariado é o seu coração. A filosofia não pode se efetivar sem a suprassunção, Aufhebung, do proletariado. E o proletariado não pode se suprassumir sem a efetivação da filosofia. Quando estiverem realizadas todas as condições internas, o dia da ressurreição alemã será anunciado pelo canto do galo gaulês. Fim da citação. Não é assim? Perceba, o dia da ressurreição da religiosa Alemanha, da reforma e tal, até então incapaz de realizar essas tarefas práticas que teriam levado à modernidade, esse dia então será anunciado, não mais como uma revolução meramente teórica, meramente pensada, tal como foi a reforma, mas sim uma revolução total, dotada da mesma energia prática que os franceses souberam imprimir à sua história. E há então a aliança entre essa humanidade sofredora que pensa e a humanidade pensante que sofre, essa união entre a filosofia alemã, e essa miséria alemã, esse proletariado alemão, ela se reconfigura agora como um programa que vai colocar então a Alemanha, de certa maneira, como essa protagonista na emancipação do homem, nesse momento revolucionário. Então, vai colocar a Alemanha acima do nível dos povos modernos, ou seja, acima do nível do Estado político, superando o Estado, suprassumindo a forma do Estado numa nova forma de organização social que seria radicalmente democrática, para usar de uma expressão que Marx usa nesse período aí do pensamento dele, na juventude. Enfim, e com isso, então, eu concluo a aula de hoje, como espero que tenha ficado bem claro, o Marx vai romper com a aposta hegeliana no Estado, como esse realizador da liberdade, o conciliador, e que é capaz de superar os conflitos da sociedade civil burguesa, e o Marx vai apontar que a superação da sociedade civil burguesa não vai passar pelo Estado, mas sim pela superação do Estado, que é preciso revolucionar radicalmente. E é preciso aliar uma crítica filosófica, que vai ser uma crítica à filosofia hegeliana, essa importância ao pensamento e às ideias sobre as condições materiais. É preciso inverter isso e é preciso realizar uma crítica política, e essa crítica vai ser conduzida por uma classe, que é o proletariado, capaz de assumir essa posição universal e emancipar o homem. E a Alemanha seria o lugar onde isso poderia acontecer, essa junção do filósofo e do proletariado. Enfim, então, com isso eu termino essa aula.